Jesus. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, meus irmãos. Vamos ter um período de louvor enquanto os irmãos retornam. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nesta tarde. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Vamos louvar? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Das glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao vento plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho firmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando na tua santa face contemplar. Vamos levantar as nossas mãos e louvar. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, quero ouvir só a igreja. Então minha alma grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Deus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rapá, meu Senhor, que cura toda dor. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Tudo governa, Jeová Rapá, meu Senhor. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus. Tudo. Quero ver a igreja louvando o nome do Senhor. Jeová Rafa, meu Senhor.
Amém. Aplauda o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé nesse instante. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, que é o nosso tema geral dessa escola bíblica. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos até o verso 12, de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 12. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor Dorival fazer essa oração. Nesse momento nós orarmos, ele vai orar também pelo preletor dessa tarde, nesse primeiro momento, que é o pastor do Cler. Por favor, pastor Dorival. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai querido, para Te adorar em espírito e verdade. Já sentimos a Tua presença dos louvores, no ensino ministrado pela manhã. Continua ainda conosco, Pai querido, de uma maneira sobrenatural. Usa o Teu servo, que vai fazer uso do estudo da palavra. Senhor Deus, fica conosco. Nós repreendemos toda ação contrária, aquilo que não provém de Ti, e declaramos consagrado esse estudo a Ti, no nome do Senhor Jesus. Assentai-vos, meus amados irmãos. Quem nos assiste pela internet, nós vamos agora à quarta plenária desta escola bíblica. A primeira foi na quinta, a segunda foi na sexta, a terceira foi hoje de manhã. Agora está aí a quarta plenária. O pastor do Cleber vai falar sobre o capítulo 7 do livro. Você não está com o livro aí? Perdeu? Não colocou o nome? Aí vai ficar difícil a gente achar. Mas se você colocou o nome, tinha um livro perdido aqui na sala aqui atrás, irmãos, eu não acho o dono, porque a pessoa simplesmente não colocou o nome. Não pegou ainda? Passa lá com a Sara, lá na recepção, e pega. O pastor do Cleber vai até 3h30, na plenária 7, e após ele, o pastor Djalma vem para falar a aula 8. Amém, meus amados? Depois dessas duas plenárias, nós temos o café da tarde, porque a janta só depois do culto. Não vi um amém, já sei. Responde. Muito triste. Quando falou que a gente depois do culto, irmão. Dispensa nós cumprimentarmos, porque isto nós temos feito pessoalmente, cumprimentados a todos. Mas também parabenizamos a todos os irmãos que evitaram todos os esforços para estar aqui, tanto irmãos, irmãs, que evitaram todos os esforços para participar da escola bíblica. Conforme nós dissemos, que a escola bíblica ela é fundamental para a nossa vida, para o crescimento, para que nós possamos progredir, né? Não regredir, porque tem alguns que vão regredindo, né, na carreira cristã. Não,
Isto não é o propósito de Deus. Deus que deseja ardentemente que a sua igreja, todos possam crescer, como diz Pedro, crescer na graça do Senhor Jesus. Então nós temos que ir crescendo, progredindo na vida espiritual. Para nós podermos crescer na vida espiritual, nós temos que ter uma vida de santificação, né? Uma vida de oração e de leitura sistemática da palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós vamos ficando de lado, porque tem pessoas que só lê a Bíblia quando está no culto, e assim mesmo às vezes também não traz Bíblia. A Bíblia é para ser lida, é o maior livro de todos os livros. A Bíblia é um livro que supera todos os livros da face da terra. Mesmo os escritores evangélicos ou não evangélicos, a Bíblia supera tudo. Então, a escola bíblica foi instituída com esta função de preparar homens, mulheres, né, moço, moça, jovem, adolescente, para o ministério. É claro que nem todos são chamados para ser presbítero, evangelista ou pastor, né? Mas quando nós fomos chamados, nós devemos fazer com eficiência a obra do Senhor. Tanto se for um diácono de igreja, um presbítero, um evangelista ou pastor de igreja. Pastor tem que ser um homem equilibrado, sensato, ponderado nas suas considerações. Ele não pode ser uma pessoa desarvorada. Tem alguns que às vezes, outro dia eu tomei conhecimento de algum, não da nossa igreja, que ele tratava os membros da igreja no bico do sapato. Isto é uma coisa degradante, tratar os membros da igreja no bico do sapato. Não, todo pastor, ele tem dever de tratar todos com urbanidade, sem exceção, seja branco, preto, amarelo, japonês, chinês, tem que tratar todos com urbanidade. Então, meus amados irmãos, ele tem que estar, como diz, cair na graça do povo, ensinar a palavra de Deus com amor, com dedicação, fazer visita. A visita é fundamental, fazer visita na casa do irmão, que às vezes está manquejando na vida espiritual. Então, compete ao pastor, ao presbítero da igreja, porque tem um conceito também, um conceito errado, que só o pastor que deve fazer visita. Não. Se o irmão tem disponibilidade, o obreiro, né, que está ali assistindo o pastor, seja presbítero ou diácono da igreja, ele deve verificar, tem um irmão, uma irmã faltando, precisa ir lá visitar. Se for mulher, se tiver condições, leva uma irmã, leva a sua esposa. Se for casado, leva a esposa para acompanhar, visitar a irmã, que às vezes está acamada, está doentada, ou coisa desta ordem, ou então deu à luz, entendeu? Vai lá visitar, mas sempre acompanhado da sua esposa, entendeu? Evite de andar, visitar uma irmã sozinha, chegar lá e visitar a irmã. Então, é um conselho que nós damos a todos os obreiros. Vai com a sua esposa visitar a irmã, principalmente que deu à luz. Levar um presentinho para o recém-nascido, dar uma palavra de encorajamento e diz: nós estamos orando pela irmã, se a irmã precisar de alguma coisa, conte conosco, sim ou não? Conte conosco, entendeu? Aquilo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer, a irmã e a família. Essas coisas, meus amados irmãos, parece que está se esvaindo-se. Está se esvaindo, parece que não está se usando mais. Então, este é o conselho que nós damos antes de eu fazer menção aqui do texto que está aqui no livro. Então, são funções primordiais da igreja do Senhor. Incentivar os jovens a aprender a tocar instrumento, para nós termos aqui novos instrumentistas na casa de Deus. Então, os instrumentos é essencial também na casa do Senhor. E o obreiro deve evitar de se ausentar, estar presente nos cultos, participar dos cultos, da oração. Oração e leitura da palavra de Deus são coisas fundamentais. Se ele tiver condições de manhã, ler a palavra de Deus. Se não tiver condições, segunda-feira não tem culto na igreja, então reúne a família, vamos orar aqui, vamos ter um momento de oração, entendeu? Porque está havendo uma troca, né?
às vezes dá mais valor para jogo de futebol do que para as coisas de Deus. Não, nós nunca, jamais deveremos trocar o culto por partida de futebol, etc. Não, deixa isso para lá. Então a igreja primitiva, ela cresceu assim. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar o crescimento da igreja. Havia unanimidade. É fundamental que todos estejam unidos, desde o altar até aquele que fica na porta, todos unidos em prol da obra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos nos ouvissem e ouvissem. Nós ouvimos o pastor Paulo Romero, ontem o pastor Elias Cross, que fez uma belíssima exposição da palavra de Deus, e agora pela manhã o pastor Israel. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticante ou cumpridor da palavra, conforme diz Tiago, irmão do Senhor. Tiago foi pastor da maior igreja, a igreja em Jerusalém, e foi ele que presidiu o primeiro, digamos, a primeira reunião foi ele que presidiu, que havia um problema no que tange as coisas, ele presidiu a reunião. Então, meus amados irmãos, nós que somos dirigentes de congregação, mesmo que seja um salão, nós devemos cuidar de tudo, checar tudo, verificar tudo, entendeu? Não podemos deixar as coisas passar como de batido, né? Eu já disse para os irmãos, quando nós abrimos um salão na Casa Verde, entendeu? Não tinha ninguém para cuidar. Eu limpava os banheiros, tanto masculino como feminino, e passava pano nos bancos que nós tínhamos tomado emprestado, passava, deixava tudo limpo. O piso era de cerâmica, né? Sextavada, né? Não é isso, Modair? Sextavada. Limpava tudo, quando o pastor chegava, estava tudo em ordem. Se a irmã fosse usar o banheiro estava limpo. Se o homem fosse usar o banheiro, estava tudo limpo. Compete ao pastor, entendeu? Se ele perceber que não tem alguém da igreja que se disponha, se disponibiliza a fazer isto, ele tem que fazer. Ele tem que fazer, ele tem que tomar iniciativa. Ele não pode ficar de braço cruzado. Porque tem alguém que tem uma mentalidade muito tacanha. Diz assim, eu não fui separado a diácono, isso é problema dos diáconos. É uma mentalidade arcaica, obsoleta, ultrapassada. Entendeu? Compete a todos nós cuidar da casa do Senhor, de zelar, checar tudo, verificar. E o pastor, evidentemente, que ele tem que ter esses cuidados todos, de cuidar, de checar, verificar. Eu não sei se os irmãos percebem que às vezes eu subo no mezanino para dar uma checada. Alguém já percebeu isso, não? Hein? Alguém? Eu subo lá. Outra coisa, eu vou checar os banheiros, tanto o banheiro masculino como o banheiro feminino, para ver se está tudo em ordem. Se eu não puder entrar no banheiro feminino, eu digo para a irmã, mandar uma checada lá, ver se está tudo em ordem. Porque tem que checar tudo, verificar. Então o pastor, ele tem que ser um homem, evidentemente, versátil. Ele tem que ter uma versatilidade, cabeça, entendeu? Ele tem que ter essas coisas. Porque eu fico às vezes observando certos obreiros, certo pastor, isso não é problema meu, não, é problema de todos nós. Então nós temos que estar todos unidos, conforme diz o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E havia unanimidade, tanto é que eles vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro e colocavam na mão, nos pés dos apóstolos, entendeu? Então eles estavam todos unidos. Esta união que precisa haver em nós. E eu me lembro que em 1947, meu pai sofreu uma intervenção cirúrgica. Foi operado de uma úlcera de estômago. Ele era novo na fé. E os irmãos iam lá, levavam fruta e punha assim debaixo do travesseiro uma nota, não lembro o valor, porque com a mudança do dinheiro você perde. Chegava, dizia para minha mãe, mãe, eu coloquei lá alguma coisa. Quando minha mãe ia ver um dinheiro, uma oferta muito boa para comprar, que nós éramos todos pequenos. 1947, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Exato. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor nesse século 21, um século tão difícil de nós vivermos, precisa nós termos este espírito de cristão, esse espírito de cristão. Então, são coisas que o obreiro do Senhor, ele tem que ser uma pessoa que possa dialogar com ele, ou coisas desta ordem. Não pode ser um obreiro, parece Polícia Federal.
Então tem se cumprimentar, ô irmão, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, tenho notado a ausência da senhora ou do senhor, entendeu? Não, é que eu estive meio adoentado, mas graças a Deus a senhora está aqui. São coisas que eu estou passando a todos. No que tange a liturgia do culto. A liturgia do culto consiste no quê? Você dá abertura no culto como oração a Deus. Deu abertura no culto, então vamos chamar o irmão A ou a irmã B para cantar. Canta dois hinos ou 3 hinos. Faça a leitura devocional da palavra. Tem um irmão lá que é bom de leitura, chama o irmão Benedito, vem fazer a leitura da palavra de Deus. Você vai treinando ele para ser obreiro. Agora, se você não chama, faz tudo sozinho. Tem lá um irmão que sabe tocar violão, então coloca ele lá, irmão, vai tocar aqui. Não, eu não sei, não, eu tenho visto que o irmão toca aí, entendeu? Tem que aproveitar as pessoas, né? Eu vou contar rapidamente a vocês o que nós já vimos. Tinha o pastor Mário aqui em cima no avivamento, e tinha um senhor que era espírita, e do outro lado tinha o Centro Espírita de Ismael. E o pastor ficou sabendo que este senhor, ele era regente da banda da Polícia Militar, que naquele tempo não era Polícia Militar, era Força Pública. Ele chegou para ele, né? Era o nome dele, Guaraci. Ele era baixinho. Senhor Guaraci, eu vou pedir um favor para o senhor. Se tiver no alcance, tem condições de o senhor ensaiar, preparar jovem para tocar instrumento? Mas eu sou espírita. Não tem importância. O irmão tem que ter cabeça. Mas eu sou espírita. Ele frequentava do outro lado. Ele disse, tem. Ele começou a ensinar os alunos. Aí, quando já tinha um grupo bom para tocar instrumento, no dia da ceia, ele disse, quem vai? O senhor não vai reger? Já tem aquele irmão ali que está preparado, ele rege. E assim, sabe o que aconteceu? A família toda, ele ganhou a família toda para Jesus. E era uma família numerosa. Uma família numerosa, veio todos para a igreja. E era uma pessoa excelente, tinha uma prática de ensinar música que os alunos aprendiam com facilidade. Então, meus amados, ele usou o que? O bom senso. Deus direcionou ele. Convida o Guaraci. E assim Deus abriu a porta. Então o avivamento tinha uma belíssima de uma banda. Sim ou não? Tinha uma banda. Entendeu? Chegou a fazer gravação, etc. Então, meus amados, nós temos que aproveitar algum irmão, alguma irmã que tem essa facilidade, entendeu? De tocar música. Então nós não podemos fazer sozinho, né? Não podemos fazer a obra sozinho. Nós fizemos aqui a reforma da igreja, não foi sozinho que fizemos. O irmão contribuiu muito, nos incentivou, mas precisamos de toda a membresia da igreja. Fizemos um carnê, etc., e assim sucessivamente. Então o pastor, ele tem que ser uma pessoa ágil, pensamento rápido, esperto, entendeu? Não dá, não posso, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus amados? Então a liturgia do culto consiste nisso. Aí, se alguém tem um testemunho para dar, você procura ouvir. Porque tem pessoas que esticam o testemunho dele, é um testemunho desse tamanho. Entendeu? E quer contar os mínimos detalhes. Ao invés de simplificar, irmão, eu estava sofrendo de uma úlcera de estômago, mas eu recebi oração, o irmão me ungiu, e graças a Deus, Jesus me curou. Pastor Mário um dia estava na porta lá da igreja. Uma irmã chegou para ele chorando. Por que o senhor está chorando, irmã? Porque foi diagnosticado que eu estou com leucemia. Lá na porta do templo, orou pela irmã. Pode fazer o exame. A irmã foi fazer o exame, eu tinha um filho que era militar, foi fazer o exame, constatou que não tinha mais nada. Entendeu? O mesmo Deus que operou na época no ano 70, 80, 90, é o mesmo Deus que opera. Deus não mudou. Nós, homens, mulheres, mudamos, mas Ele não. Ele é o mesmo. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Então, meus amados irmãos, nós temos que orar com fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. O que é a fé? É uma coisa abstrata. Não tem condições de eu dizer, o irmão A, o irmão B, que tamanho é a sua fé? Não tem condições de eu pegar uma fita métrica e medir. Ah, irmão, tem 60 centímetros de fé.
Não tem. É uma coisa abstrata. Mas nós temos que crer. E como nós aceitamos Jesus e cremos, se nós mantivermos a nossa fidelidade, a nossa constância, a nossa perseverança, no dia que nós formos chamados, os anjos levam o nosso espírito para o céu. Amém? Então, meus amados, vamos abrir os nossos livros aqui. Os irmãos estão aí com o livro. Eu vou falar do capítulo 7. Não é isso? Página 81. Oi, irmão, obrigado. Página 81, irmão. 81, né? Deus seja louvado. Aleluia. Eu escolhi falar sobre esses assuntos. Eu poderia ter convidado alguém para ministrar. Todo ano eu faço isso. Esse ano eu não veio. O pastor geral da obra precisa falar com toda a igreja do Senhor. No capítulo, na página 81, diz assim: fazendo coisas maiores em nossa geração. Esta geração que está, não viu coisas que nós vimos lá atrás. Pouquíssimos irmãos viram o que nós vimos. Em 70, né? Geração 79, né, irmã? 79. Dr. Billy Graham, que pregou no Parque Anhembi. Geração 79, abarrotou o Parque Anhembi. E posterior terminou no Morumbi. O Morumbi ficou abarrotado. Quando o Dr. Billy Graham fez o apelo e cantou um hino lindíssimo, fez o apelo, as pessoas desciam das arquibancadas, chorando. E tinham chamados, né, conselheiros, que ficava responsável, digamos, por 7, 8 pessoas, para distribuir material e anotar e indicar as igrejas evangélicas. Então nós participamos desses movimentos. Então eu posso dizer que eu tenho uma larga experiência no que tange a isto, inclusive campanhas evangelísticas e outras campanhas que participamos, que lotou o estado do Pacaembu, que teve que fechar os portões do Pacaembu, porque não cabia mais a multidão, e Deus operando, chegar Raimundo Boatright, que armou a tenda no Largo do Cambuci, de orar por pessoa cega, e tirar a mão, e mostrar a cor da minha gravata, é verde, é azul, entendeu? É preto, é coisa assim, entendeu? Isso nós não vemos mais hoje, mas eram homens de oração, homens que oravam, que buscavam a Deus, ficavam o dia inteiro em jejum e oração, às vezes sem comer. Há poucos dias conversei com um pastor, ele disse: eu fui designado para uma igreja lá no fundão da Zona Sul, lugar da barra pesada. Eu jejuava, só ia comer quando chegava em casa às 11 horas da noite. Ele está vivo, completou agora 86 anos. Entendeu? Jejuando e orando, Jesus salvando os pecadores. Para vocês terem uma ideia, alguns irmãos que era porteiro da igreja tinha que ficar lá na porta com 38 à cintura. E tinha uma congregação que arrebentaram com a porta de tanto dar tiro na porta. Ele ficou tão apavorado que ele foi falar com o pastor geral. O pastor geral disse: continue lá que Deus vai te dar vitória. Continue lá. E ele enfrentou, mas diz: graças a Deus, durante o período que eu estive lá, parece que 20 anos ou 30, não aconteceu nada conosco. Pois o mesmo Deus que operou é poderoso para nos guardar e nos proteger. Mas às vezes nós facilitamos, nós fraquejamos. Será que Deus vai fazer? Pois eu quero lhes dizer a todos os irmãos que Ele vai operar em nome de Jesus. Então, neste livro que está aqui, diz assim que foi muito bem, este livro escrito pelo pastor Elias Crossi, diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Foi Jesus quem falou. Então, no capítulo é desafiador, pois quando olhamos para a história, com todos os grandes avivamentos e acontecimentos relacionados ao povo de Deus, nos assusta, só em pensar na possibilidade de fazer coisas maiores. Nesta geração, será possível esta proeza?
que os irmãos acham? Será que é possível Deus fazer nesses dias tenebrosíssimos que nós estamos vivendo? Ele faz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3, verso 8. Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Os costumes mudaram. As pessoas mudaram. A sociedade mudou. Mas ele não. Ele continua o mesmo. Mas quando nós oramos insistentemente, escolhemos um momento, né, orarmos ao Senhor, antes de repousar, ou depois que você levantou, um momento de oração, de reflexão, ler a palavra de Deus, guardá-la, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isto se aplica tanto a todos nós, aos obreiros e à membresia geral da igreja. Mas infelizmente hoje parece que nós ficamos muito ocupados com as coisas secundárias, por isso que Deus não opera. Mas eu quero lhes dizer que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza. Jesus quer enriquecer a sua igreja, a sua noiva, que é a noiva de Cristo. Ele quer enriquecer com os dons espirituais. Entendeu? Ele quer enriquecer. Oxalá que nós tivéssemos aqui profetas. Oxalá que tivéssemos aqui irmãos que tivessem o dom de curar. Isso seria excelente. Mas nós estamos orando para que Deus nos dê um grande avivamento neste século de tanta impiedade, tanta injustiça, tanta coisa ruim que está acontecendo. Mas Deus é poderoso para reverter este quadro. Deus é poderoso para reverter este quadro que nós estamos aí observando. Aí o texto diz assim: o desafio de fazer coisas maiores, faça ainda mais do que eu fiz. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês, quer dizer, nós podemos pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho seja glorificado. Evidentemente que se nós tivermos sintonizado com as coisas de Deus, porque às vezes nós nos ocupamos, a nossa mente nos ocupa com certas coisas que não traz nada de benéfico, de construtivo na nossa vida espiritual. Nós nos preocupamos, nós somos humanos, mas nós temos que tomar uma posição, como os grandes avivalistas, Charles Finney, que tomou a posição. Ele tinha uma banca de advocacia. Ele abandonou a banca da advocacia e entrava num lugar fechado de mata e orar a Deus. E Deus operou